fazer aquele minutinho de silêncio para não... Eu sou o Kuducos, eu estudo muito sociologia, estou fazendo doutorado hoje. E na verdade minha formação foi em design, daí eu descobri que eu não tinha muito interesse em criar coisas, resolvi estudar como as pessoas lidam com essas coisas e acabei caindo nas ciências sociais por causa disso. E hoje acho que eu juntei essas duas vertentes, um pouco do planejado fazer, do design, fazer a coisa ser tangível, que eu aprendi no design, com essas provocações das ciências sociais e com o lado meio nerd meu de adorar programar, adorar coisas de internet. Então, além do doutorado que eu estou fazendo, eu tenho alguns projetos de algumas plataformas online. Entrei em alguns que já existiam, estou fundando outros, mas acho que o que eles têm em comum é uma certa provocação que vem de uma crença minha que, por mais que na sociedade a gente tenha estruturas que parecem muito grandes, os governos, o mercado, o capitalismo, a economia, né? Eu acho que nas nossas vidas pessoais, o que a gente chama das microesferas, né? Microeconomia, ou no entendimento da cultura como algo muito do dia a dia, essa esfera micro, ela é muito rica em trazer coisas novas, em promover alguns valores, e aos poucos essas coisinhas vão se articulando, vão ganhando um peso e acabam influenciando essas outras coisas que no começo pareciam muito grandiosas, né? Então o capitalismo talvez esteja mudando e basicamente isso é uma das coisas que eu acredito e tá lá na tese que eu estou pesquisando no doutorado, que é sobre financiamento coletivo, crowdfunding, né, em inglês. Passa por essa questão, bem como essas plataformas que eu estou falando. Uma delas é o Mutuo, a outra é o Nós Você, a outra ainda não tem nome. O Mutuo ele é uma plataforma para possibilitar o consumo colaborativo, consumo coletivo. Então, basicamente, a parte da ideia de que muitas coisas a gente tem e usa muito pouco, ou muitas coisas é muito cara para a gente ter, ou algumas coisas não faz sentido ter sozinha, só você ser o dono daquela coisa, porque o uso é coletivo. Então, é uma plataforma que ajuda as pessoas a se encontrarem para compartilharem tanto a posse como o cuidado de um bem de consumo qualquer. Então acho que os exemplos mais básicos pode ser, sei lá, aspirador de pó, cortador de grama, que são bens que a gente usa uma vez no mês, enfim. Já o Nós Você é uma plataforma fundada por alguns amigos meus que a gente tem muita história em comum, mas que ela acredita muito no encontro entre pessoas interessadas no mesmo tema, no mesmo assunto. Acho que esses encontros podem ser muito significativos, as pessoas podem aprender, podem compartilhar muito. Esses encontros podem nascer redes muito sólidas, né? Qualquer um pode ir lá e propor um encontro do que quiser. Você pode saber muito sobre um assunto e querer compartilhar isso. As pessoas que quiserem estar lá para aprender com você se inscrevem e vão lá. Ou você pode querer criar um grupo para discutir certo assunto, né? Então a plataforma funciona como um financiamento coletivo. Você diz quantas pessoas precisam, qual o valor que tem que ser arrecadado, e se atinge o mínimo necessário para que esse encontro aconteça, você recebe o dinheiro e as pessoas que contribuíram vão para o encontro, tudo acontece. Não é só a questão da aprendizagem, você pode prototipar várias ideias, pode explorar modelos de negócio a partir desses encontros, podem fazer encontros gratuitos também. Então é isso, acreditar muito no poder dos encontros e tentar facilitar que esses encontros aconteçam. Acredito que com o advento da internet e da gente poder se comunicar, da gente poder produzir de uma forma muito mais livre, muito mais barata, muito mais simples em alguns sentidos, né? Muita coisa muda na forma que a gente vivencia o mundo, da forma que a gente troca coisas, da forma que a gente troca produtos, dinheiro, tempo, né? Da forma que a gente produz essas coisas. E eu acredito num movimento de descentralização. Então, a partir de agora, não faz muito sentido
você só lê o que as grandes editoras publicam, você provavelmente lê blogs, você talvez tenha um blog, você acompanha posts curtos de pessoas nas redes sociais, Twitter, Facebook, e tem muita coisa por trás que começa a sedimentar mudanças de outros meios, né? Então, a hora que você fala, por exemplo, de Wikipedia, ela está questionando a própria ideia de educação e a própria ideia de como se constrói uma troca a partir do conhecimento, né? Então isso é uma troca muito profunda. Então talvez sem a Wikipedia ou sem as ideias que deram origem à Wikipedia, projetos de educação alternativa, de novos espaços de aprendizagem que estão surgindo aos montes hoje. Então no Brasil eu fiz um projeto com o Larusso e com a Mabel, chama Expedição Liberdade, que explorava isso, mas praticamente ao mesmo tempo, no intervalo de um ano, ainda teve o Volta ao Mundo em 12, 13, 14 escolas, nunca sei quantas são. Teve o Caindo no Brasil, que foi um outro amigo nosso que fez, o Caio Dib. Agora tem o Educação Fora da Caixa, que tem uma galera saindo pra... Então tudo isso vai muito além do Wikipedia, né? Então é muita coisa mudando no mundo de código, de programação, né? O cultura open source surge muito forte com o Linux, né? Também se dissemina de uma forma muito maior do que o próprio programa de código aberto, do que o próprio, sei lá, Chrome ou Firefox que você usa, né? Então as ferramentas de colaboração entre os programadores acabaram criando ferramentas de gerenciar projetos, gerenciar ideias, de colaborar em grupos horizontais que não existiam antigamente, até porque você não tinha todo esse contexto onde fazia sentido isso. Então hoje você tem, por exemplo, o GitHub, que é uma plataforma que os programadores usam muito para gerenciar e colaborar com códigos, sabe, plataforma aberta. E você tem gente querendo escrever política pública no GitHub, porque ela é uma plataforma feita para essa descentralização da internet, para você ter várias pessoas contribuindo, ao invés de você ter uma centralização. Não, nós vamos fazer o sistema operacional, nós vamos fazer as políticas que vai ser melhor para essa comunidade, para esse país, né? A contribuição, acho que é o que está por trás dessa descentralização. Acho que a nova economia vai seguir muito forte esses espaços, essa cultura de colaboração, de contribuição, de transparência, de não sei se horizontalidade, mas pelo menos mais horizontal, mais distribuída do que algumas estruturas bem verticais, bem mais hierárquicas que a gente viveu nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos. Para eu não ser muito poliana, eu vou falar acho que um pouco mais do que essa nova economia, do que essas coisas boas que eu tô vendo, ela não resolve. Na verdade, o que ela não resolve, pelo menos a curto e médio prazo. Infelizmente, a gente tem que olhar de um jeito crítico e entender exatamente quem está sendo afetado e quem está sendo de fato convidado e de fato se sentindo à vontade para participar disso, e tentar não construir uma barreira entre quem não participa e quem participa. A gente tem que dialogar, a gente tem que entender o que faz o outro não participar. Tem uma ansiedade de ver como vai se comportar esse movimento, que eu ainda vejo restrito a um certo grupo que tem várias semelhanças no estilo de vida, na trajetória pessoal de cada um, e ver até que ponto isso vai conseguir de fato ser aberto de uma forma que qualquer um possa entrar. A gente não pode querer que todos entrem, mas também mas a gente também não pode presumir que se a pessoa não está entrando é porque ela não quer, ou é porque ela não entendeu, ou é porque ela não se sente capaz. A gente tem que cuidar muito dos outros. Isso não vai ser eterno porque é bem pontual, é bem contexto, mas cara, vai lá e faz. Eu acho que o que a gente tem de possibilidade para botar a mão na massa hoje é muito importante. Então, se tem uma ideia,
pega e faz, aprende com fazer, não tenta ser um especialista para depois fazer o projeto perfeito, aprenda com o erro, valorize o erro. A gente aprende através da experiência, através do sentir. Se eu te falar alguma coisa diferente, se eu fizer uma dinâmica que simula sentir essa coisa. Agora, se você vivenciar uma experiência que eu vivi, você vai sentir na pele.